Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Cunhantã, a voz dos povos indígenas de Roraima. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse novo espaço, nesse estúdio da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Eu sou a Adriana Galvão, apresentadora do Cunhantã, e ao meu lado está Soni Fersek, essa potência de mulher, uma mulher indígena macuxi, mãe da Amora, escritora, poetisa, semifinalista do Prêmio Jabuti, pós-doutora, editora. São muitas atividades, muitas atribuições a você, Soni. Quero te agradecer por você ter aceitado esse convite nessa estreia do Cunhantã, nessa nova família. Mas eu quero muito que você se apresente, conta um pouquinho sobre você. Você é filha, neta de Roraima, de Wei. Conta um pouquinho pra gente quem é a Soni Fersek. Ai, gente, nossa, Adriana, obrigada sempre pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você. Eu acho que quando duas mulheres indígenas, assim, né, se encontram, é basicamente encontro de parentes, né? Puxar de novo a roda de parixara, de dança, né? Então, eu fico muito feliz sempre. Então, muito obrigada. Então, pois é, dessas, né, atividades que você falou, né, acho que talvez a que está me dando um pouco mais, assim, de preocupação é a ser mãe da Amora e mais também, né? A gente, como eu sempre falo para você, né, a gente mora num estado, né, em que é muito ingrato com as mulheres, né, a violência contra as mulheres é muito grande, né, e foi pensando nisso também, né, que a gente fez várias ações, né, inclusive o próprio ex-Amã, né. A gente está aqui com ele. E que, né, também fiquei bastante feliz, chegou, né, às semifinais da categoria Poesia do Prêmio Jabuti, né, então fiquei bastante feliz com isso, de levar junto comigo essas mulheres, né, trazer a voz delas e ampliá-las, né, para outros lugares do país, né, então fiquei muito feliz de poder, né, compartilhar essa voz com outras pessoas, né. Mas é isso, né? Tô sendo pós-doc agora na Universidade Federal. Tô muito feliz também. Mandar um beijo para minha supervisora Verônica, senão... Beijo, Verônica! Beijo, Verônica, né? Tá sendo muito bacana também. E não poderia ser diferente trabalhando também com as narrativas indígenas, com as histórias de vida, né? Com as histórias dos povos e a história da colonização, em especial aqui em Roraima, terra indígena São Marcos e Raposa também. Então, né, eu vejo aí, né, que essa retomada, esse processo de me fazer indígena, né, que é como eu falo um pouquinho, né, é constante, é gradual, né, e se dá também nessas trocas. Esse espaço de compartilhamento do Cunhantã, ele é exatamente isso. Ele surgiu nesse momento em que eu me entendi como mulher indígena, precisei passar por um processo de diáspora, de retomada, né, diante de todo um apagamento que a minha família sofreu, consequentemente eu sofri. E num estado que não é meu, sou do Amazonas, aqui em Roraima, me senti sozinha, de alguma forma. E aí eu falei, cara, eu preciso criar conexões. Quem são as mulheres indígenas de Roraima? Quem são as minhas parentas de outras etnias, mas que ainda assim estão comigo, somam? Como é que a gente pode se encontrar? E é isso, né? A maravilha, o reencantamento que eu chamo, né? De você fazer esse processo de reencontro com os povos indígenas, com a tua história, que é de encontrar parentes em todos os lugares, independente de você ser do Amazonas, né? Então eu fico muito feliz com essa caminhada, né? Porque a gente vai ouvindo as histórias, né? Eu sou muito grata, eu sempre falo isso, ao ensino público, né? Gratuito, superior, no meu caso, né? De qualidade, porque ele me permitiu esse reencontro e ainda receber bolsas, né? Para me manter no dia a dia e me manter na universidade, né? Porque eu pude ouvir essas pessoas em loco. Eu fui para as comunidades, sabe? Eu vi as histórias e foi de uma crueldade monstra, assim, não tem, né? Não tem palavras assim para descrever a crueldade, a perversão da colonização aqui, né? E a das mulheres sempre me tocava muito, né?
Tem uma história de uma indígena que ela conta assim, olha, a minha comunidade originária, ela foi totalmente expulsa por um fazendeiro que se apaixonou por uma menina que ele tinha pego para criar com 10 anos. Pego para criar, isso, né? Entre várias aspas. Várias aspas. E lembrar que, na verdade, era ser mais uma empregada do que outra coisa, né? Isso mesmo, é ser explorada de todas as maneiras. Exploração do trabalho, exploração sexual, né? Enfim, várias violências. E essa menina, quando tinha 15 anos, se tornou amante desse homem. E ela chegou no ponto que diz, eu não quero mais isso pra mim. E aí ele, revoltado com a negativa da menina, expulsou toda a comunidade das terras que ele considerava dele. Né? E outras, né? E essa é uma história que está num dos livros que você fez as entrevistas, né? Que é o Panton Piá. Isso. Na verdade, as entrevistas foram feitas pelo Devay Fiorotti, né? E agora eu fiquei encarregada, né? Em algumas eu fui como auxiliar de entrevista ou fiz a transcrição, né? Era um projeto mesmo coletivo, né? Passava por muitas pessoas, né? E aí o meu projeto de pós-doc se chama Urinigon Pandonigon, que é nossas histórias, somos nossas histórias, somos o que contamos, né, que é justamente para trazer ao público as histórias das pessoas, né, em especial da terra indígena São Marcos e Raposa, né, porque são vozes ainda hoje silenciadas. Com certeza. E você é uma escritora que todos os teus escritos, já são vários livros hoje, né? Sempre voltados para narrativas indígenas, de um tempo para cá, falando mais sobre mulheres. Surgiu justamente dessa necessidade? Tu falou, olha, eu sou indígena, eu escrevo, por que eu não escrevo a minha própria história? Exato. Né, como a gente estava conversando, né? Eu sempre gostei muito de ler livros, né? E tudo mais, e não me sentia lida. Né? Cadê as nossas histórias? Cadê esse espelho que eu não vejo, né? Porque o máximo né, na literatura canônica que a gente vai encontrar é uma Iracema, né? E você não é a linda Iracema dos lábios de mel, dos cabelos mais negros que a asa da graúna. Você não é aquilo, né? Você é outra coisa, mas por isso eu não sou indígena ou por isso eu não sou mulher, né? Eu não me sentia lida. E aí, quando eu entrei na universidade, eu já entrei com essa ideia de que, primeiro, as histórias que a gente conta, os cantos que a gente canta, mesmo as palavras de cura, aquilo para mim me tocava de uma maneira que eu dizia, gente, isso é literatura. Né? Aliás, é literatura também, né? Porque são um reencantamento, são a cura, né? Mas especificamente, eu dizia, não, isso é literatura também. Né? E aí, quando eu encontrei o projeto Panton Piá, aí eu disse, caramba, me encontrei também, né? E fui me encontrando nessas histórias, nessas vozes, e eu percebia que mesmo nessas histórias, as mulheres ficavam, né, um pouquinho lá de lado. Ficavam de lado, ficavam no segundo plano. Eu falei, não, peraí, né? A gente pode, aliás, a gente já está fazendo isso, esse protagonismo, a gente só tem que trazer luzes para isso, né? Dizer, olha, está acontecendo, existe, é possível, né? E a gente tem que só fazer o quê? Potencializar, divulgar, né? Trazer a luz mesmo para essas mulheres, né? E aí foi que nasce também o Examã e agora todo o meu trabalho, né? Que eu venho fazendo. Eu digo que não é mais só uma questão profissional, acadêmica. Para mim é o meu compromisso de vida. De vida, nossa, sim. Né? De trazer essas mulheres, essas vozes. E tu começou reencantando aqui em Roraima e hoje tu já foi para fora do país, por exemplo, para Colômbia, para falar a tua palavra, levar as mulheres indígenas aqui de Roraima para lá. Isso, eu fui levar justamente, né, era uma comunicação no COIME, que inclusive vai acontecer aqui em Roraima, né, aliás, todos estão convidados a prestigiar, né, submeter trabalhos, quando abrir COIME as inscrições. É o Congresso Internacional... Congresso Internacional Mundos Indígenas, que vai acontecer na Universidade Federal em agosto. E aí a gente vai, né, receber os trabalhos. E no ano passado, eu apresentei uma fala que eram as mães de Macunaíma. Sensacional.
e apresentando, né, quem eram essas mães de Macunaíma, né? Por exemplo, da história do seu Clemente Flores. Quem era essa mãe? Olha, eu acho isso tão lindo que depois da morte dela, Macunaíma fica tão abalado, né? Ele acha o corpo da mãe, ele fica tão abalado que ele volta para o útero materno, já transformado num besouro. Ele volta para o útero materno e uma espécie de novo nascimento, né? Ele já nasce para uma realidade em que ele fala com animais, ele se transforma, ele é possível em várias formas. Eu falei, isso é algo tão curioso. Estou até aqui com o livro do Ailton Krenak, ele fala isso nesse livro Futuro Ancestral, nossa, isso atravessou meu peito, eu falo até hoje, essa oportunidade de partir, ultrapassar esse corpo humano, essa antropomorfização. A gente consegue... Isso. Poxa, por que eu não consigo nos meus sonhos? Por que eu não consigo ser viva nos meus sonhos como os Yanomami são quando os Chapiri dançam nos sonhos para eles e quando eles trocam? Por que não existe um lugar mágico também de possibilidades onde eu possa falar com árvores, com rios, ser uma árvore, ser parte do rio também, ser natureza? A literatura indígena me traz exatamente para esse ponto, como a Ailton Krenak fala. Você deixa esse corpo humano e fala, eu posso mais, eu posso ser junto com a água, eu posso ser junto com a terra, posso ser junto com a folha e o vento. E a literatura indígena e a tua literatura traz exatamente isso. Nós somos a natureza. Sim, é isso mesmo, sabe? Isso que chamam de humano, né? É só uma outra palavra, né, também para a natureza, para o que chamam de animal, né? E, por exemplo, os macuxis têm a cogonon, que é a vovó barro, de ser mineral, ou de ser, por exemplo, uma resina, que é o amogó maruai, que é o vovô maruai, né? Então, a gente tem tantas possibilidades, né, de existir, de ser possível, né, que, gente, hoje eu não me vejo fora disso. Como eu falei, o meu compromisso de vida né, essa forma de existir. E a gente também, né, vê na gente muitas outras possibilidades, né, que ampliam, né? Esse mundo, eu acho, a gente tem um conjunto de ideias aí que querem tanto fazer com que a gente quer acreditar que a gente é menos, que a gente tem que ser encaixotado, né, que tem que ser dividido, né? Não, você é mulher, não, você é indígena, não, você, né? Eu não posso ser isso tudo e ainda ser outras coisas mais, né? Que quando a gente lida com essas, né, quando eu mesmo, né, voltei, fiz esse reencontro, né, e ouvi as histórias, eu falei, caramba, né, a gente tem que saber o que a gente pode ser também, né? Então, isso é o que amplia, né? O que eu acho que fortalece a gente também nessa luta, né? Com certeza. Como foi que tu se encontrou na literatura indígena? Como foi que você decidiu escrever? Né? É um processo. O processo de contracolonização é muito grande, né? E ele começa interiormente, né? Esse é o principal, vamos dizer assim, o principal caminho que a gente tem que iniciar, vamos dizer assim, é o ponto de partida, né? Mas quando eu entrei na universidade, né, você recebe aquele programa, né? Tá tudo lá, né? As escritas, os livros que você tem que ler. Só que quando você olha para os lados, né, e você olha para o espelho, no meu caso, né, você diz, caramba, mas não é bem assim. A realidade não tá batendo. Não tá batendo isso aqui. Eu não me sentia lida, né? E desde muito cedo tem alguma coisa ali sempre te lembrando, te chamando, te dizendo que, né, você é diferente disso, desse padrão que estabelece, né? Comigo também não foi diferente não, né? E quando eu entrei, né, na universidade, eu não vi aquilo, eu falei, caramba, tem alguma coisa aí faltando, né? E eu já sabia que lá, né, no fundo, eu sempre acreditei que aquilo que a gente ouvia, aquelas palavras de cura, né,
aquilo que a gente ouvia das histórias de Macunaíma, de Canaimé, né? Aquilo para mim sempre foi literatura também, né? E aí caramba, mas e aí a gente entra por onde, né? Foi quando eu encontrei o projeto, né, com o Devaí Fiorotti. E disse, não, Pandom realmente, Piá. o Pandom Piá, Deixa eu colocar ele aqui, né? Sim, só que é uma outra literatura, né, que não começa com a letra alfabética, com essa escrita. Ela começa, né, e esse livro eu acho fantástico, que é a história de Macunaíma. Ela começa, por exemplo, com a voz mesmo, né? Só que a voz ela é perecível, né? Falece junto com a pessoa. Mas tem um outro suporte que é mais duradouro, que era a pedra, né? E aí os antigos, os ancestrais deixaram isso registrado. Inclusive, né, a gente ouvia muitos, né, dos velhinhos e eles diziam, olha, sabe aquilo que está escrito lá na pedra pintada? Aqueles desenhos? Aquilo é a letra de Macunaíma. Então, ele é o nosso primeiro escritor, né? E aí aquilo não tem como você não se deslumbrar, se reencantar com isso, né? E aí foi quando, né, a gente encontrou essa história, né? E mudou completamente, muito, a minha forma de encarar, inclusive a literatura. Tanto é que é o que eu trabalho um pouco na minha tese, né? O que significa palavra? O que significa letra? O que é a voz, né, para essas narrativas, essas histórias, né? Porque a gente já está fazendo isso, cantando, contando história, desde muito antes de 1500, né? A gente já está fazendo literatura há muito, muito tempo. Muito e muito, muito tempo, né? Só que tinham outros nomes em outras línguas, né? É Pandom, né? Eremugon, é Taremu. E aí, né, aquilo que o padrão, né, principalmente eurocentrado, né, considera literatura, não reconhecia. Opa, peraí, né? E a gente já estava fazendo. E aí a gente só reúne essas palavras agora, né? Principalmente através dessas maravilhas aí. Seja uma palavra contada, né? Seja uma palavra, olha só, desenhada, né? E reúne nas obras do Pandom Piá, né? Então foi meio que por aí, né? Foi essa tentativa, vamos dizer assim, de não apenas ler, mas também de se sentir lido por essas histórias, que eu acho que, né, é tão importante como, né, de você ler, de ser uma pessoa culta. Não, mas e aí? Né, o que te lê? Né? Eu preciso me encontrar, eu preciso ter um caminho com o que eu tô lendo. Se você não tem conexão, se você não consegue uma troca com o livro, né? De nada vale, penso eu. Exatamente, né? Que conexão você estabelece com aquilo, né? Que tipo de reconexão você está fazendo, né? Isso, gente, para mim foi simplesmente fantástico. Sensacional. Assim. E o Pandom Piá é um livro que ele tá caminhando, já caminhou muito para esse mundo, mas recentemente ele está caminhando por algumas comunidades indígenas aqui de Roraima, né? Isso. É um livro que está sendo distribuído gratuitamente para lideranças e professores. Agora, da terra indígena São Marcos, já foi para outras terras indígenas aqui de Roraima? Não, por enquanto, né? O projeto Pandom Piá, né? Ele deu, graças a Macunaíma, esses produtos, né? Um foi esse que é a história de Macunaíma, né? E o outro é o Pandom Piá dos cantos. E aí a gente conseguiu trazer 400 exemplares lá do Rio de Janeiro, né? Do Museu do Índio. Chegou na mão do filho do seu Terêncio, Tarcílio, e ele está fazendo essa distribuição nas escolas, gratuitamente, né? Nas escolas, para professores, né? E por último, chegou mais 100 para o pessoal da PITSM, né, da Associação, né, do Povos Indígenas da Terra Indígena São Marcos. O Irmânio também queria agradecer, que está fazendo essa ponte, nessa distribuição também. E ele está distribuindo, o Irmânio distribuiu para professores, para lideranças, né, esses cantos que vão ensinar as crianças a cantar de novo. Essa foto é incrível. Né? Cantar de novo, a ouvir o macuxi, né? Porque esses livros têm um CD no final para ouvir.
cantar esses cantos de novo, tucuí, parixara, tem marapá, areruia, né, para que eles ouçam isso e aprendam, né, e se reconectem, né? Acho que essa palavra também é muito importante, né, essa reconexão, principalmente com os mais antigos, né, com o que é ainda que chega pra gente da cultura, né? Com certeza. E você também já foi professora, né, do Instituto em Siquirã, substituta do Instituto em Siquirã, da Universidade Federal de Roraima. E como é que tu vê, assim, a literatura indígena chegando nas escolas, sabendo que professores vão ensinar ela na sala de aula? Nossa, é a realização de um sonho, né? De um sonho coletivo, né? De um sonho comum de fazer com que, nossa, essas vozes sejam para sempre, né? De uma certa maneira, cheguem mais longe e principalmente sejam cada vez mais fortes, né? Na voz, na língua, né? Em vários conhecimentos que os cantos trazem, nomes de animais, de pássaros, por exemplo, que talvez só tenham em língua macuxi, né? E dizer que é possível. É possível, né? E hoje a gente tem, né, essas possibilidades, né, de conexão, né? A gente encontra parentes, por exemplo, agora o Museu do Índio, né? Quando eu fui lá visitar e tentar trazer, né, fazer essas negociações, que foi muito difícil, né, trazer, imagina, cada um livro desse pesa 1,7 kg. Minha nossa. É um livrão, né, agora imagina 400, né. Então eu fui lá no Museu do Índio e reencontrei, né, um parente queridíssimo, macuxi, trabalhando no Museu do Índio, que é o Daniel, também mandar um beijo pro Daniel, e que agora tá nessa parte também dos livros, sabe, de divulgação, de produção. A importância de termos os nossos nesses espaços. Exato, dessas conexões, né. E agora imagina, olha só, quando a gente busca o reencontro, né, a gente encontra primeiro parentes, né, fora de casa, e olha só, né, junta forças para tornar isso possível, né? A realização desses sonhos, né? E, enfim, é muito emocionante. Nossa, e assim, é um livro que tem muita carga afetiva para você também, né? Bastante. Conta um pouquinho pra gente, pra quem não sabe, a Sani Fersek, ela era esposa do Devair Fiorotti, que é um grandíssimo escritor aqui de Roraima, inclusive, né, fez o Pantom Piá. Eu tô com outro livro dele aqui também, que é o Urihi, que ele tem ilustrações do Jaider Isbel, tanto o Devair quanto o Jaider nos deixaram durante a pandemia da Covid-19, mas você continua esse trabalho do Pantom Piá. Sim. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria junto. E como é que tu vê, assim, é um sonho dele também, né? Sendo realizado. Sim, e aí a importância do sonho, né? Do sonhar junto, que eu acho que é mais forte do que você só dividir, né? A cama, a vida. Quando você divide o sonho, eu acho que você também, né, amplia para além dessa tua existência. Com certeza. Né, esses afetos. Eu acho que isso é muito importante, né? O afeto, o sonho, também são formas de resistência. São forças muito poderosas que nós encontramos, é onde nós buscamos. Né? Como a gente estava conversando anteriormente aqui, a gente está cansado de falar só de dor. Sim. A gente quer transformar a nossa dor em algo e mostrar, a gente sofreu. Não dá para voltar atrás. Foram 523 anos de colonização aqui no Brasil. Nossos parentes foram mortos, foram expulsos, foram estuprados. Então, a gente foi violentado de diferentes formas. A gente está na cidade agora. Nossos territórios, né, foram sobrepostos. Sim. Nossa língua foi tomada. E o que a gente pode fazer agora? Ficar parado, de braços cruzados, vendo tanta violência, assim? A gente não vai deixar. O que vocês querem que a gente morra. Sim. O que vocês querem que a gente fique triste, doente, lamentando só as nossas dores. Deixa eu te mostrar o que nós fazemos. Exatamente. Né? E aí, essa foi uma forma, fazer arte, cantar, né?
cantar, é fazer um bordado, enfim, para mim a arte tem esse papel, né? De curar essas dores, de mostrar todo o nosso potencial, né? E dizer que nós somos para além da nossa dor, como você bem falou, né? Quando a gente estava conversando, né? Que a gente pode encontrar, né? Nesses cantos, nessas histórias, né? Toda a nossa potencialidade, né? E dizer que a gente pode muito mais além de doer, né? E mostrar que nós temos o talento. Quando eu olho um desenho desse do Mário, da Georgina, eu digo, gente, você só precisa, entendeu? Fazer essa reconexão. Com certeza. Né? E olha só que maravilha, isso aqui é um bordado com desenho. Gente, quando eu encontrei isso, né, quando ela trouxe, eu ficava chorando, me arrepiando, cada detalhe, né? Que cada detalhe, que é justamente isso, né? Essa reconexão, mesmo com aqueles que já se foram, né, que fisicamente não estão mais aqui, mas que a gente continua estabelecendo esses vínculos, essas relações, principalmente de afeto, de sonho, né, e se fortalecendo com isso também. Quando a gente fala que nós valorizamos os nossos ancestrais, quando a gente fala de manter a nossa ancestralidade, é justamente isso. O corpo das anciãs, eles se foram, mas as histórias, a força, a gente está aqui, a gente está de pé, a gente está mantendo. E a gente está fazendo agora para que outras pessoas, outras mulheres, pessoas no futuro também mantenham, né? Exato. Então a ancestralidade, ela vem nessa conexão. Exato. E de gerações, qualquer situação corpórea. Atravessa o tempo e chega sempre mais longe. Né? Daí a importância da gente se reconectar, de reencontrar os afetos, né? O sonho, né? A gente tem esse direito também, o direito ao sonho, o direito ao afeto. Mulher, é exatamente isso, né? Nós, mulheres indígenas, especificamente, a gente sempre foi negligenciado, o amor nos foi negligenciado, o afeto, tanto na nossa família, né? Ao nosso redor. As conexões sociais na escola também nos foram negadas muitas vezes, porque a gente não seguia um padrão suficiente para estar ali, fazendo parte de um todo. Isso, não é desejável, essa identidade não é Nós não desejável. Somos desejáveis, né? Exatamente. Então, você tem que, primeiro, né, eu acho que é muito importante, né, começar de dentro, né? Porque, né, de fora você não vai ser o padrão desejável, né? Você é uma mulher indígena, né? O seu rosto não vai seguir aqueles traços, né, já considerados belos, você né? Tem que estar preparado aqui para o mundo. Corpo não vai ser a sua língua, nada, né? Então a gente se reconecta justamente com essas histórias, né? E para dizer, olha, né? Mesmo que eu tenha, né? Eu tenho esses traços fortes, né? Eu tenho uma história e eu sei dela, e principalmente eu sei que eu posso mais, né? Que eu vou para além disso aqui, né? Fisicamente, mas agora eu tô nele e eu vou fazer disso arte, eu vou fazer potência, eu vou estar em todos os lugares, eu vou fazer política, né? Mas é uma realidade, né? Pouco se fala, por exemplo, da solidão da mulher indígena, né? E ainda quando se discute, ainda tem aquele negócio que foi adotado também da questão da solidão da mulher negra, né? Que é palmiteiro ou é outra coisa, né? Que até a tua afetividade... Ela é colocada em xeque. E a todo momento você está sob observação, está sob, né, vigilância, né? Exatamente, assim, por exemplo, a gente não consegue se divertir, a gente não consegue amar, festejar, beber, comemorar, porque as pessoas acham que a gente sempre tem que estar em luta. Mas a gente sempre está em luta. Só que existem formas diferentes. A minha luta é uma vida. Eu não vou lá na esquina protestar e acabou a minha luta. Eu durmo e acordo no caos, na violência, na expropriação, na colonização. Olha onde eu tô. Exato. Você acha que eu consigo sair da luta? Se eu quisesse, eu saía. se eu pudesse, né? Não tem, mas não existe essa possibilidade. Então, o que a gente faz é
tentar achar essas bifurcações e no coletivo a gente consegue encontrar esse afeto, encontrar essa força e lidar com esses embates mesmo, com esses olhares o tempo todo na gente, né, mulher? Sim, sim. E o pior, né, que é isso que eu chamo, que é a perversão da colonização. Ah, não, mas até nisso você é negado. Não, isso é coisa da sua cabeça, né? Tudo é negado. Exagerando? Tá exagerando? Não, isso é impressão sua. Mimimi. É mimimi, exatamente, né? E aí você, gente, mas isso é o meu dia a dia, né? Eu tô toda hora enfrentando isso. Exatamente. Né? Não importa, né, por exemplo, o quanto você estuda, né? Eu te falei até do caso, né? Porque isso aqui vai estar na minha cara o tempo todo. Né? Eu estava lá em Paraty, tinha sido convidada para uma mesa super fantástica com uma escritora incrível, que é a Luciane Aparecida. E quando eu volto, né, para pedir a chave na recepção do hotel, e eu estava com o meu cocá. E aí a recepcionista falou assim, nossa, você está vestida de índia? Como assim, né? Eu não sou uma fantasia, né? É o que eu sou. Eu posso estar de cocá. Ela pediu pra tirar uma foto pra tirar ainda? Foto, Ai, depois eu vou tirar uma foto com você. Tá? Eu falei, oi, né? Como assim? Né? É isso que nós somos, né? Uma fantasia? A gente é uma fantasia, um símbolo que você pode tirar foto e dizer que é exótico. Isso, né? Quer dizer, mas ainda assim, né? Quando eu tirar aquele cocá, a minha luta vai continuar. E é constante, é diária, né? Que é um caminho que a gente tem lutado muito e é cansativo se você não tá na comunidade, se você não tá no seu território, se você não fala a língua, você não é indígena. Exato. E a gente ignora que, por exemplo, eu tenho 24 anos, a colonização tem mais de 500 anos, né? Então, não fecha a conta. Não tem fecha. Não tem como você pedir algo que me foi tirado a vida inteira. Exato. Não só minha, de toda a minha família. Que tanto que hoje rejeita suas próprias raízes. Exato. Esse foi o plano. Isso, esse foi o plano desde sempre, né? É a perversão de você, às vezes, até se olhar no espelho, né? Trazer, né? Fenotipicamente, né? No rosto, os traços indígenas e dizer, não sou, né? E que sempre foi um projeto colonial, por quê? Quanto menos pessoas, né, se identificam como indígena, menos vão pedir o quê? Reivindicar o quê? Terra, direitos. Muita terra para pouco índio. Exato. Para que eles querem tanto direito? Exatamente. Se eles são poucos. Né? No Pará, o censo saiu, né? Uma prévia, na verdade, né, do censo 2020, que está atrasado, né, por causa da pandemia. Mais um estado, né, encravado no norte do país, como o Pará, que tem 8 milhões de pessoas, né, e 1% se autodeclara indígena, né, a gente sabendo da história das comunidades, né, que principalmente Amazonas, né, e Pará era para onde os indígenas de Roraima, em especial, né, isso são dados históricos mesmo, né, eles eram capturados de dentro dos seus territórios e mandados a barco para Manaus e para o Pará. Né? Então, imagina, né? Além dos que já estavam no território, outros que chegavam no território, né? E era uma população, né, indígena expressiva, muito expressiva. E hoje, menos de 1% se autodeclara. Acho que a gente tem que ter bem consciência, né, da nossa história, da história do Brasil. A gente caminha sob sangue indígena, a gente tem que começar por aí. Exatamente. Ele nasce de um grande estupro e da mineração, né? Porque quando chega lá, Pero Vaz de Caminha, né, Pedro Álvares, né, e dizem, olha, e isso tá na carta, né? Ai, mas a gente não sabe se tem minério, mas um dos indígenas aponta pro colar de ouro, né, de prata de um dos capitães e diz, olha, e aponta para a terra como se tivesse aqui. Uhum. Quer dizer, tem muito aqui. Tem muito aqui, né? Isso já indica que a mineração também já estava lá encravado nesse projeto desde o início, né? Então o Brasil nasce disso, né? O próprio nome Brasil é de pau-brasil, né? Brasileiros eram aqueles que faziam,
né, o tráfico do pau-brasil para a Europa, né, ou que faziam essa retirada, né? Então a gente nasce já sob essa, né, esse projeto de exploração, de colonização. E a gente terrível. pensa que nem o nome do Brasil é Brasil, né? A gente pensa, Exato. é Pindorama. Pindorama, que era a terra das palmeiras. Olha, é muito mais bonito do que, né? Era a terra das palmeiras, né? Festa das palmeiras. Olha que lindo, né? E para partir só para Brasil, né? Que é o símbolo mesmo dessa grande devastação, dessa grande extração e exploração que a gente teve, né? E fala de Brasil e América Latina, né? Que tem o próprio nome, que é um movimento que os próprios povos indígenas da América Latina têm levantado, que é a Beala. Isso. A gente está em Abiala, a gente não está na América Latina, que carrega o nome de um colonizador, que era Américo, né? Então, todo o nosso caminho é assim. A gente precisa lembrar as pessoas de voltar aos livros, de voltar à história. Mas qual é a questão? Que história que chega nos livros? Que história que chegou pra gente? Exato. Que imagens, né, a gente via lá nos livros quando a gente estava lá no ensino fundamental? Nós víamos aqueles portugueses todos gentis, conversando com os indígenas. Não foi nada assim. Não foi. Ao contrário, foi muito violento. Foi um roubo, foi realmente uma invasão. Né? Saqueamento absurdo. Absurdo, né? E quem ainda guarda essas histórias são os mais velhos, né? E era isso que a gente, e ainda isso é, né? Como eu digo, é um compromisso de vida, né? Que a gente busca, e a gente tem que buscar, né? Fazer, o que eles sabem ainda, né? Por exemplo, tem uma comunidade, se eu não me engano, a comunidade é a Serra do Banco. Só que o nome originário não era esse, era Orocaima. Orocaima. Por que Orocaima? É porque o orogué é papagaio, e tinha muito papagaio na região, né? E Imã pode ser uma serra, né? Um teso, um lugar alto. Então, era tipo assim, a Serra dos Papagaios. Entendi. Só que aí chega, né, o colonizador aqui e vai trocando o nome, né, para aquilo que eles aceitam. Então, tem muitas comunidades com nomes, né, de santos. Comunidade São Jorge, Comunidade Aleluia, que antes era a comunidade do mel, né? E eu acho que a gente desconfia, mas é quase certeza que se chamava Coimelemon, né? Que era uma comunidade que, inclusive, Cogrumber viaja, vem para cá para conhecer, lá da Alemanha, né? E aí ele registra lá, né? Então, para você ver, né, essa violência mesmo, nem os nomes a gente teve direito, né, a permanecer. Roraima a gente fala a história de Roraima recente. A história de Roraima é muito antiga. Tinha gente aqui para contar. E no que a gente tem de registros falados, o que a gente tem de fotos, de alguns áudios que a gente consegue resgatar muito antigos, são de indígenas cantando, dançando parixara. Se você pegar algumas fotos muito antigas aqui de Boa Vista, por exemplo, as casas eram a maioria de palha. Você tem pessoas que hoje, que viveram, que contam quando eram pequenas, que foram no centro e se assustaram, porque cadê as casas que tinham aqui, mamãe? Eram casas de palha, eram casas habitadas por indígenas, mas o que foi feito? Aquela limpeza. Sim. Né? Tira os próprios paravianos, por exemplo. Exato. Hoje é o nome de um bairro nobre, mas eles foram exterminados. Já no início do século... agora vamos lá, né? Que a cabeça também... 18, 19, já não existia mais nenhum, né? E aí, como um troféu de guerra, dão um prêmio, né? O bairro nobre da capital, Paraviana, porque exterminamos. Um troféu de guerra. Né? O troféu de guerra, né? Então, muito dessas histórias, esses, né? E agora a dona Arlene, ela fala que o pai dela era um dos últimos remanescentes, né? Que era o Paraviana, mas que não existe mais. E ela mesmo se declara Macuxi, né, em vez de ser Paraviana, porque, né? O que acontecia, né? Nossa, eu não tenho mais nenhum parente, né? Eu vou ali me reconectar com alguém que está perto, né? Manter essa ligação, e aí se reconectava com o que estava mais próximo. Então, os paravianos, alguns hoje se consideram Macuxi, né? E assim vai.
né? Então essa ideia, essa imposição sempre do que você tem, né, para ser indígena ou não, continua até hoje, né? Tem no Pandompiá, é engraçado, né, que tem um relato, a gente estava até conversando antes, né, de que assim, para você ser indígena, né, ainda hoje tem uma ideia do que é o ser indígena. Você tem que falar a língua, você tem que ter o fenótipo, né? Você tem que... Enfim, né? Uma série de pré-requisitos para ser indígena, né? Você não pode ser, como eles chamam? Eles usam, né? Não, índio civilizado. Isso. Não, é índio civilizado. Então você não é mais índio, você já é civilizado. E algumas pessoas acham isso, mas isso sabe, menospreza um pouco essa ideia do padrão, mas isso, inclusive, afeta políticas públicas. E a formulação ou aplicação, né? Hoje a gente está melhorando, né? Mas, por exemplo, um dos nossos entrevistados, né? Acho que foi seu Manuel. E aí eles tinham requisitado a comunidade, né? Na época existia um programa chamado Bem Morar, de casas populares. Do governo de Roraima. Do governo, isso. E aí eles fizeram um pedido, né? Para que a comunidade fosse contemplada. E aí chega um dos, eu não lembro agora, um cargo, né, que vai lá, né, ouvir e fazer esse pedido, né, e vai levar o pedido para, né, os órgãos competentes. Ele fala assim, nossa, mas olha, vocês indígenas têm que morar na casa de palha. É tão bonito, né? Então, né, porque se você não mora mais na casa de palha, você sai do indígena. E nem era indígena, é do índio, né? Você sai do índio para o branco, né? Que é o quê? Olha só, veja aí a perversão, né? De você impor a visão para negar um direito. Né? As pessoas e sempre foi assim, né? Sempre. Por exemplo, para nós acessarmos os nossos mínimos direitos, nossa, a minha própria família já fala, gente, a gente desiste. A gente desiste de ir atrás desses direitos, porque você tem que ser isso, você tem que viver na comunidade. Tá, mas a minha comunidade foi expropriada, não tem mais ninguém lá, minha família não fala mais a língua. Foi todo mundo colonizado absurdamente no espaço físico e numa questão mental. Exato. Como é que eu vou cumprir esses teus requisitos? Exato. Para poder ter acesso mínimo, né? Aos direitos. Exato. E aí é que tá, né? A gente tem gente que acha isso mimimi, mas não é, porque isso impacta diretamente na nossa vida, na nossa qualidade de vida, no nosso acesso aos bens, né? Materiais, sociais, né? Que temos direitos também, né? A ter acesso a esses bens sociais, né? A saúde, a segurança, né? A ter uma moradia digna, né? E essas ideias vão permeando também essas políticas públicas e a gente fica sempre cada vez mais, né, à margem deles. E jogados sempre não é responsabilidade do governo, é da FUNAI, não é responsabilidade da FUNAI, de tal ponto. E aí você sempre fica rodando porque ninguém tem responsabilidade sobre isso. Por exemplo, um exemplo bem claro, recentemente, numa reunião, o presidente Lula, ele reuniu os ministros para falar sobre como é que estava a situação após um ano da emergência na terra indígena Yanomami. E aí, nessa reunião, ele fala assim, agora nós vamos tratar os indígenas como uma questão de Estado. Pera, nunca. Eu achei que a gente sempre fosse uma questão de Estado. Eu não entendi essa sua fala. O que nós somos? Então, nós indígenas não somos responsabilidade também do próprio governo? Entendeu? Então, só agora vocês estão nos tratando como uma questão de Estado? Ou seja, todos esse tempo a gente foi o quê? Onde é que a gente estava? Exato. Entendeu? E o que deixa, né, ali nessa fala, já o entrelinhas que estávamos entregues, né, à própria sorte. A própria sorte. Né? E não deixa de ser verdade, né? Porque há mais de 500 anos, né, a gente vem lutando por isso, né? E
foi a partir da década de 80, né, que a gente começa a ter alguns direitos. Então, é relativamente recente, né? E a gente só teve alguns direitos porque alguém foi lá pedir um espaço para poder falar, né? Nas constituintes, né? Para que a gente pudesse ter, né, pelo menos, né, um espaço. Umas linhas, né? Dizendo, olha, primeiro, existem, também tem direitos, né? Que devem ser ali assegurados minimamente. E o que está muito bem claro lá é que os nossos direitos são ancestrais. Porque nós nós estávamos aqui antes da criação do próprio Estado brasileiro, antes da própria invasão, né? Nós estávamos aqui. Então, poxa, e até hoje a gente tem que ficar... Sim. A gente tem direito demais? E aí, né, ainda hoje lutando contra marco temporal, né? Que absurdo. Então, vamos estabelecer o marco em 1500, né? Exatamente, que aí todo mundo vai para fora. Exatamente. Mais justo, eu acho. Com certeza absoluta. Sani, mudando de assunto, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a Way, né? Que é a primeira editora independente aqui de Roraima, que me surpreendeu. Falei, como é que Roraima não tem ainda uma editora independente? Mas, por que tu quis criar uma editora independente, assim, em Roraima? Tu achou que havia essa necessidade, assim? Sim, e inclusive ainda, né? A gente, nesse aspecto, ainda está encaminhando muito, gatinhando, aliás, muito, né? No aspecto de publicação. Um dos grandes problemas que hoje eu encontro com a Way é distribuição. Nós, né, estamos ainda num estado que é, né, mais isolado do restante do Brasil por causa de transportes que ainda são muito, né, limitados, custosos, né, principalmente custosos, né. Existe, mas a que preço, né? E agora, imagina isso há 12 anos atrás. Desculpa. Era pior, né? Era muito pior. Primeiro, né, a gente começou, a gente só tem hoje, além da Way, né? Pelo menos até que eu saiba hoje de manhã, né? 2 editoras, mas são editoras acadêmicas da Universidade Federal e a outra da Universidade Estadual, né? Voltadas para publicações acadêmicas de professores, né? Enfim, é muito restrito. E aí a gente tinha, né? Eu também já estava cansada de mandar, às vezes, originais, né? Para outras editoras, e você não recebia nem resposta, se sim, nem que não. Era um completo vazio, né? E aí, na época, né, como não existia isso, eu primeiro aprendi como é que faz essa parte toda, né, da editoração, né, papel, que tipo de diagramação, que sabe? Com a Máfia do Verso, né, que foi uma cooperativa poética também, né? Já sabia mais ou menos das manhas, né? Como é que você entra na ABL, né, na Associação Brasileira de Literatura, como é que você entra na CBL também, tira um ISBN, né? Já sabia isso, né, graças à Máfia do Verso. E aí, quando eu entrei no projeto Pandupiá, né, eu digo, gente, se eu que já tenho mais ou menos esse conhecimento, às vezes me enrolo muito, imagine uma pessoa, né, como era na época o seu Clemente, né, idoso primeiro, né, que não tinha tanta facilidade com esses aparelhos tecnológicos, né? Que não tem muita ideia de como funciona, né? Essas coisas de livro. Ele era semi-analfabeto, né? Aliás, semi-analfabetizado, né? Com relação à letra alfabética. Eu sempre faço questão de, sim, né? Importante a gente firmar de pontuar isso, porque em outros ele era um gênio, assim, narrando, contando histórias, era fantástico, né? E eu já me enrolo, imagina uma pessoa que está lá, dentro do seu território, que mal tem, por exemplo, celular, acesso até a luz, eletricidade. Tem comunidades que só funcionam até hoje, né, com motor, né, motor a diesel, a eletricidade, né. Então, né, vamos... E é tanta riqueza, as pessoas têm que conhecer isso. E aí a gente se juntou, eu também e o Devaí,
né? Na época não tinha nenhuma, né, além dessas duas. Vamos fundar a Way, né? Dando enfoque para essas literaturas, né, que precisam ser, né, muito mais divulgadas, né? Porque também, né, a gente nunca teve essa ideia de vamos dar voz para o indígena. Não. Ele sempre teve. Sempre tiveram cantando, contando histórias desde muito antes de 1500. Né? A gente só vai potencializar isso, ampliar, fazer, né, chegar em outros lugares, né, mostrar, olha só que maravilha, que talento. Nossa, eu penso que é esse o caminho dos mais novos. Sim, né? sim. Eu acho que os mais velhos fizeram esse caminho de deixar a base, e esse nosso caminho hoje, a nossa forma de lutar é diferente hoje, né? Sim. É preservar essas memórias. Exato. Achar esse caminho de como é que eu posso preservar, como é que eu posso ampliar, como é que eu posso fazer com que ela seja eterna e que sirva para outras gerações quando eu sair, né, desse plano. Né? O que eu vou fazer, né? E isso é um encantamento, né? O que eu chamo de reencantamento também, né? É você atravessar a vida, o tempo, trabalhando, sendo útil, né? Trazendo, olha isso, né? Essa maravilha, né? E aí a gente fundou a Way, né? Way em Makushimaimu quer dizer sol, né? Que a gente queria mesmo que fosse esse raiozinho, né? Trazer essa força da avó. Eu vejo o Way como mulher, né? Primeiro de dar a luz no sentido, né? De iluminar. Aí tem um outro sentido de também, né? De parir, né? Essa coisa tão feminina, né? De gestar, de parir. Mas de também trazer o trabalho, né? Que é com o sol que a gente começa a trabalhar, que começa, né? A fazer várias coisas. É ele que é ela quem nos vigia durante toda a nossa labuta diária. É ela mesma. E olha só, ela é tão bacana, ela é tão boa, que embora a gente hoje esteja, né, com uma temperatura aí mais alta, né, a temperatura global está aumentando, mas se ela fosse mesmo, né, ela não fosse a avó, porque a avó ama mais que mãe, gente. Eu tô falando isso até a dona Eliette aí, se estiver me ouvindo. A avó ama mais que mãe até, porque mãe tem que educar, às vezes tem que ser, mais né, rígida. Ali, né? A avó não, já eduquei. Então, nossa, ama com amor de canarinho, assim, ama, né, incondicionalmente quase, né? Se ela não fosse essa avó, ela já tinha torrado a gente faz muito tempo, né? Porque o que a gente está fazendo contra ela, contra a terra, não é fácil. E aí a gente fundou a Way, né, para fazer com que os livros fossem sóis, né? Fizessem sol para cada pessoa que lesse, principalmente os indígenas, né, que hoje têm mais acesso, né, a livros físicos, né, e que essas pessoas se lessem, né, que isso voltasse para as comunidades, elas vissem, né, olha que riqueza, olha a voz do seu Clemente, apesar de já ter partido, está aqui de volta, né, é um retorno. Exatamente, esse retorno, né, de fazer mesmo como o sol, né, que apesar de tanta morte, de tanta coisa, de tanta violência, todo dia nasce para brilhar, né? Então aí a gente fundou a Way, né? Com esse viés, hoje a gente já tem cerca de 31 publicações, né? Sensacional. Entre indígenas e não indígenas, né? Porque, né, a gente ampliou um leque, principalmente na pandemia, né? Muitas pessoas queriam, sabe, também publicar seus livros, né? A gente publicou, por exemplo, Cartas Oncológicas, que é um livro voltado para as mulheres no enfrentamento ao câncer de mama especial, né? E que conta, 2 mulheres contam a experiência delas, né? E como hoje elas já estão, acho que elas já passaram da remissão, já são consideradas curadas, né? E conta essa história, né? Delas, de vida, né? Conta a história, enfim, uma infinidade de coisas, né? O próprio o Paulo Tadeu conta a história dele de como sobrevivente da Covid, né? Ele passou 30 dias entubado e sobreviveu. Ele conta também essa história, né? Então a gente queria fazer isso e dizer que, né, tem que fazer sol, né? E a gente tem que despertar esse sol dentro que a gente tem, né, dentro da gente. E esse é meu sol, né? Peguei essa fotinha aqui porque foram uma das minhas favoritas. A Mora Fiorotti, o meu sol, que me ensina
amanhecer todo dia, né? Ela me obriga. Ela acorda cedo. Olha, gente, não importa a hora que ela vá dormir, ela acorda 7h30, às vezes acorda mais cedo ainda, 6 horas. E mãe, vamos fazer sol. É um chamado... Ai, eu amo essa foto. Eu amei essa foto. Essas fotos peguei das redes sociais da Sony, viu? Sigam lá, Sony Persec. Tem muito afeto, né, Sony, nessa foto. Muito. Demais. E no Rio, no Igarapé. Lá, acho que é perto da Cachoeira do Macaco, em Pacaraima. Ai, mulher, eu só vejo fotos de lá. Eu não lembro se foi lá, eu acho que foi lá, não lembro direito, ou se foi no Murupu mesmo. Levando a Mora para conhecer o avô Igarapé, né, o Rio. E o Odevair, que sempre vai ser o meu beija-flor. Pra sempre. Para sempre, o meu companheiro de sonho, para sempre. E é isso, mulher, como você falou, os sonhos, eles ultrapassam qualquer corporeidade, né? Sim. Então, sonhar junto Exato. É mais gostoso. Sim. Trouxe algumas fotinhas. Essa aqui, interessante a gente mostrar, é uma das páginas desse livro. E essa é uma das ilustrações da Georgina. Maravilhosa. Georgina, queremos você aqui, viu? Chegará um convite no seu WhatsApp. Olha isso é incrível. É lindo, nossa. Cada detalhe. Isso detalhe. É bordado, gente. Bordado. Isso é bordado. Como foi fazer essas fotos para os livros? Como é que foi? Olha, ela levou, né? Ela apresentou. Gente, a Georgina é muito disciplinada e talentosa, óbvio, né? Ela chegou lá, me mostrou um por um e falou cada um, né? E aí a gente marcou um dia, ela levou os originais, né? E eu tirei foto também, né? Porque eu fiquei com medo de, por exemplo, tem pessoas que, quando o desenho é, né, como o do Mário, que é só caneta e papel, a gente consegue ainda digitalizar numa boa, né? Mais bordado. Mais bordado, tem essa textura, né? E eu falei, não, a gente vai ter que tirar foto pra gente conseguir, né? E a mesma dimensão, captar olha só, tudo, né? Exatamente. Do Kiwei, né? E aí tinha que pegar isso. Eu falei, não, tem que ser foto. E a gente foi, fotografou em casa mesmo. E depois, né, colocou no livro. Foi basicamente isso, sabe? Que incrível, para capturar mesmo a textura, olha só, o movimento, né? É incrível como do bordado. E cada imagem tem faz a conexão com a poesia que está ao lado, que é um exemplo, né, da filha do Urubu Rei. Nossa, esse aqui. Essa também. É linda. Todos, gente. Macunupá, né, esse poema, ele tá na Araetá, que é uma exposição da literatura indígena lá no Sesc. Ai, meu Deus, não quero errar agora. Sesc Piranga. Deixa eu olha, gente, desculpa, que eu vou ver. Melhor tirar a dúvida quem estiver lá por São Paulo. Isso. Quem estiver por São Paulo. No Sesc, né, vai ficar até abril. Infelizmente, eu ainda não consegui visitar. E os livros estão lá, e é uma exposição dedicada às literaturas indígenas, né? E eu acho isso fantástico. Incrível. E esse poema eu achei maravilhoso, né? Que é Macunupá, que é essa homenagem para a irmã gêmea de Macunaíma. E é uma história interessante, que muitas pessoas não sabem, que Macunaíma tinha uma irmã. Uma irmã gêmea. E eles nascem, né? E quem fala vamos lá, gente, me desculpa a minha memória, depois da Covid, assim, foi pro brejo, né? Maternidade também. Afeta, Pós-doc, né? também. Pós-doc, doutorado, tudo isso vai afetando. E aí, Sesc Piranga mesmo, tá, gente? Araetá, literatura dos povos originários, né? Que foi curada. Tem uma... curada pelo Ademário Paiaiá, o Cacauerá, que é maravilhoso, e a Selma Caetano, que eu tive também a alegria de conhecer pessoalmente, né? Fizeram essa curadoria e ficou muito bacana. E esse poema tá lá, né, na parede, que é essa homenagem para Macunupá.
E aí acho que é seu Alcuino, ou é o seu Dionísio, agora eu não me falha a memória, e eles contam, olha, Macuí, ele fala, sabe Macuí, de Macunaíma, quer dizer gêmeo. Aí a gente, olha, quer dizer gêmeo. Quando nasce gêmeos é Macunaivê, né? E então nasceram esses gêmeos, só que um era um homem e o outro era mulher. E aí ele casa com a própria Macunupá e aí dá início ao clã Macunaíma, né? Que incrível. E aí é que também ela morre, né? Ele conta a história, ela morre, e aí é que inicia também os enterros nos grandes panelões de cerâmica, nos vasos, né? Que era também um ritual, né, antigo, e eles enterram, né? Primeiro nesse panelão, depois eles mudam de lugar, né? E aí que, vamos dizer assim, que nasce o ritual, né? Esse ritual. E, se não me engano, ela também foi enterrada ali perto da Pedra Pintada. Que incrível. Né? E aí ele conta essa história. E eu achei, gente, e a gente conhece pouco ainda. Não, a própria história, né, do Monte Roraima, a própria história do nome Roraima. Exato. Né? Não é muito conhecida. Aí a gente estava conversando, vou pedir, gente, pra Sônia contar essa história pra gente, porque de fato é história de Roraima, né? Sim, sim. E essa história tá na história de Macunaíma, né? Que é muito linda, que foi ilustrada pelo Mário, né? Que o Monte Roraima, na verdade, nasce, né, da grande árvore de todos os frutos, chamada Intaurepã, né, segundo o seu Clemente, o Adacapiapã. E Macunaíma, numa traquinagem, né, ele quer pegar os frutos que estão mais lá no alto. E ele não consegue. E ele, então eu vou derrubar essa árvore. Ele é muito criança, né? Então Macunaíma, pelo menos na história do seu Clemente, ele ainda é o mais novo ainda. Traquino. Ele é traquino, sabe? Ele vai e corta o pé dessa árvore, né? O Adacapiapã, para pegar essas frutas. E daí vem um dilúvio, porque segundo, né, a história era uma bananeira. Era uma bananeira que dava todos os frutos. Sensacional. E aí né, depois que ela é cortada, vem um grande dilúvio, porque a bananeira, quando ela é cortada, ela solta muita água. E aí nascem todos os rios aqui, né, dessa região do entorno do Monte Roraima, Brasil, Venezuela, Guiana, né? Então os rios nascem desse grande dilúvio, né? E aí é que tá na história, que é lindo, olha só, gente, isso é bico de caneta, até hoje eu sou assim, chocada, não sei fazer uma casinha, né, e o seu Clemente faz isso, né? E o Monte Roraima é o que sobrou, vamos dizer assim, é o toco dessa grande árvore, né? Que incrível, imagina o tamanho dessa árvore, né? Incrível, né? Então a gente nasce sendo árvore, olha só, tá vendo? A gente nasce sendo árvore, sendo rio, né? E aí continua, né? Então o Roraima vem disso, né? O Monte Roraima, né? Segundo a história do seu Clemente. Que incrível. E a literatura indígena, ela é esse caminho de chamamento para a gente entender que durante muito tempo a gente estava descolado da terra. Sim. Que durante muito tempo a gente achou que o humano era uma coisa e que natureza era outra coisa e que você não pode ser. Na verdade, você é a natureza. Veja o que vai sair do seu corpo. 70% do seu corpo é água. Exato. Eu sou água, eu sou rio. Sabe? Eu sou folha. Fogo, energia, né? Então, é isso mesmo, né? Por isso que eu acho que essa história, olha, recomendo a todos, né? Porque foi lançada pela Way, não, mas é porque realmente eu acho que ensina muita coisa a gente, né? Quem quer conhecer a história de Roraima, quem quer saber de quem são os povos que escrevem a história de Roraima, vai no Pantão Piá. Sim, e aí conta, né? Como depois que a mãe de Macunaíma, né, morre, ele vai se transformando, né? Ele volta primeiro para o útero e depois, né, nasce de novo, mas para se transformar, né? E se transforma em bicho, se transforma em várias coisas. Incrível. Né? E eu acho que a gente é assim também, né? Essa palavra gente, né, é só uma outra palavra
para a natureza, ou para animal, para vegetal, né? É só mais uma palavra. É só mais uma palavra, né? Não dá conta de tudo isso que a gente pode ser, né? Então, eu acho mesmo incrível esse chamamento, né? A gente estava até falando disso, né? Que eu acho que isso a gente traz muito, principalmente os artistas, né? Aquelas pessoas, os indígenas que... Principalmente os artistas que estão com a comunicação e tal, têm o chamamento. Ou às vezes não, às vezes estão na política, por exemplo, tem em outras áreas. Mas essa ligação que os povos indígenas têm com a terra, com a natureza, né? É isso que fica, né? Sempre ali te dando aquela, né? Aquele... você percebe que tem alguma coisa diferente, né? Só não sabe o que é. Isso é o chamamento. É o chamamento da terra para você se reconectar com a terra. E a arte tem sido esse veículo aí fantástico, né? A arte como um todo, né? A gente tem que lembrar que a gente tem artistas, escritores, nós temos artistas que são cantores, enfim, de toda forma, visuais. Né? Toda a arte indígena, ela traz esse chamamento. Tudo muito é conectado forte com a terra. E eu acho que é por isso que a gente sofre tanto também, né? Por isso que a gente sofre tanto embate. A gente não está querendo muito, a gente não está trazendo uma ideia nova, a gente não está querendo, com as nossas obras, as nossas artes, conquistar o mundo e ter dinheiro, isso e aquilo. Não. Inclusive, a nossa arte é um retorno à terra. Na verdade, é o olhar para trás, é o olhar para a própria história e é coletivo, né? Sim. A gente acha que tá, né? É aquilo de ser possível, de ser, né? É dizer aquilo que a gente é e principalmente dizer para os outros que somos possíveis. Deixe-me ser. Deixem, por favor, né? E dessa maneira diferente, né? Que a gente... né, encontrou para existir aqui. Que a gente entendeu? Esse discurso de que somos todos iguais, esse discurso de colonizador, para com isso, entendeu? A gente tem... Somos muitos. Somos muitos. E múltiplos, né? E múltiplos, exatamente. E Sonia, a gente falando de artistas, falando de escritores, de pessoas possíveis, a gente podia falar, né, para quem tá em casa, para quem tá nos ouvindo, conhecer um artista, um escritor, escritora que você gosta, que você acha, olha, essa pessoa, eu acho que todo mundo tinha que ler, todo mundo tinha que ouvir. Valendo, diga. Nossa, tem muitos aqui. Difícil. Nossa, tem muitos. Olha, a gente pode Truduá do Rico, Julie do Rico, Makuxi, né? É incrível o trabalho que ela faz, né? Nas redes sociais, também escrevendo. Ela tem um livro chamado Eu Sou Makuxi e Outras Histórias. Vanessa Sajica, que organizou também, né, uma antologia muito incrível, né, que reúne histórias de mulheres indígenas Brasil, inclusive, né? De Roraima, né? Muito bacana. Pra quem quiser, acho que eu tenho aqui a foto, deixa eu ver, tá aqui, olha. Só mostrar aqui rapidinho, gente, esse é um dos livros da Sonia, um pouco velho. O primeiro. Ainda era da Máfia do Verso ainda, isso, né? Olha a capa. Esse aqui eu vejo também. Esses dois estão disponíveis ou esgotados? Todos esgotados. Precisamos de mais, Sonia. Sim. Mas logo a gente consegue, com certeza. Né? Isso aqui a gente não falou. Muito massa, mulher. Foi o prêmio, né, Arena da Palavra, maravilhoso, que a gente ganhou lá em São Paulo, né, pela trajetória mesmo, né, da editora, né, de trazer essas vozes, né, foi incrível, assim. Eu fui indicada pelo maravilhoso Marcelino Freire, que já tinha conhecido também, né, o trabalho da UEI, né, de valorização dos artistas, né, indígenas, sejam eles da palavra, né, do visual. E ele ficou muito impressionado, né? E aí ele indicou meu nome. E aí conheci muita gente bacana, Marcelo Soleiro, a Juliana Mesquita, nossa, que super me receberam lá, né, em São Paulo.
E foi incrível, assim, né? E esse é o prêmio, né? Justamente, né? Uma trajetória marcada pelo reencontro ancestral e promoção literária das origens indígenas. Então, fiquei muito feliz, assim. Foi incrível, né? Ver outras pessoas também, os aliados, né? Tendo esse reconhecimento, né? E, principalmente, querendo também, né? Restabelecer essa relação com a natureza, com a terra, porque afinal de contas é o nosso, né? Não é a natureza que está em perigo. Somos nós, né? A natureza vai passar, ela já passou coisas piores. Nossa, ela sobrevive ao ser humano. Né? Ela está sobrevivendo até hoje. A gente tanta exploração, né, não vai sobreviver se continuar do jeito que está indo, né? Exatamente. A gente falou tanto de Georgina, né, gente? Aqui está a Georgina. Queria muito agradecer esse ensaio fotográfico que foi feito por Petricor, né, que foi maravilhoso, assim, nossa, de uma acessibilidade, um talento também incríveis, né? Então, ela que fez o ensaio junto com a gente, foi maravilhoso. Incrível. Acho que esse aqui também, a foto da... Isso, de Petricor. Maravilhosa. Ah, gente, essa foto. Ah, essa aí é... Nossa. Esse aqui é o Jaider Isbel, juntamente ao Devair, né? Os dois autores desse livro. Jaider fez a ilustração. Devair escreveu um livro... O Uri é um livro muito forte também, muito. Né? Gente, eu ganhei esse livro de presente da Soninha. É um livro forte. Que conta essa trajetória de volta e perda. Você Sim. volta e pega a sua terra devastada. Sim. A sua família devastada, né? Justamente pela colonização, pelo conflito, né? E esse aqui do garimpo, que a gente está vendo até hoje. Até hoje. E é um livro de que ano? Na verdade, esse livro, né, ele foi publicado em 2017, mas o Devair já vinha trabalhando nele pelo menos desde 2007, quando ele chega em Roraima. Nossa, 2007. Em 2007, né? Quando ele chega em Roraima. E ele, né, ele era uma pessoa assim muito sensível, acho que como poucas pessoas ainda hoje, né? Embora ele não fosse indígena, mas ele era um homem ligado à terra, ele era agricultor, né? E ele foi conhecendo a realidade de Roraima e tomou um susto, né? Qualquer pessoa assim com acessibilidade mínima, quando ouve essas histórias, fica muito abalado. Tônico. E ele era muito sensível. E aí ele começou a escrever o Uriri, né? E junto com o Pandopiá também, um outro projeto chamado Do Diamante ao Carvão, que ouvia garimpeiros. E um dos garimpeiros falou o mote, vamos dizer assim, que é a história daqui de Uriri. De um menino que tinha sido sequestrado da família, aliciado, enfim, né? E feito de escravo mesmo por um garimpeiro, e quando, né, não serviu mais, foi abandonado à própria sorte. E ele tenta esse caminho de volta, a família morreu de gripe, coisa que acontece até hoje, né, de fome, olha o que a gente está vendo, né, e ele tenta voltar, né, mas voltar para onde, né? Então é muito forte, né? Essa pergunta a gente se faz todo dia, né? E aí caiu 2 vezes no vestibular da Federal. E o texto, que é visual, eu chamo de texto visual, né? Foi todo feito pelo Jaider Isbel, né? Que é incrível, maravilhoso, né? E hoje é uma potência. Os dois são, assim, as pessoas, ele, a vovó Bernaldina, né? O Thales, né? O Heitor Lopes, ele não era indígena, mas ele cresceu em Pacaraima, dentro da terra indígena, né? E que, assim, me lembram todo dia desse poder do sonho, do afeto, né? Todos se encantaram já, mas hoje são parte do que eu sou também e vou levando, assim, na minha luta. Estão juntos, né? De alguma forma contigo. Sim. Essa encontrei. Semente, né? Sou semente, plantação fruto, sou encanto, a potência das mulheres indígenas do Brasil, né, que foi organizada pela Vanessa. Eu tenho um textinho, né, de abertura. Incrível. E que traz essas mulheres, são maravilhosas. Ilustração de Georgina. Georgina inconfundível, né, maravilhosa também. Tecendo os fios da reconexão também, né, incrível. Entre nós, mulheres indígenas e ancestralidade de tudo, né.
E, bom, esse também super recomendo, tá, gente? Maravilhoso para quem quer, né, aí saber mais da literatura indígena. Conhecer. Gustavo Caboclo, que lançou livros também lá em Paraty ano passado, né? Ele lançou 2 livros, mas não vou lembrar, gente. Me desculpa, porque realmente, né, a Covid me afetou bastante, tá? Mas Gustavo Caboclo, ele é Wapixana, né? E ele já tinha o Barascandal publicado aqui, falando do reencontro dele, né, com o povo Wapixana, porque ele encontrou uma borduna Wapixana lá no Museu Nacional, eu acho, do Rio de Janeiro, que pegou fogo, inclusive, depois, né, e aquilo deu um choque nele. Ele falou, caramba, né, é do mesmo povo que meu tio era. E aí ele começa, né, esse processo de reencontro lindo, um artista visual também maravilhoso, né. Cristina Wapixana, sempre, né, daqui também. Camudão Wapixana, também daqui, maravilhoso. Matilde Silva, Matilde. Incrível com a história do Xibobo. E as mulheres, né, as guerreiras da ancestralidade, que tem aqui Jama Wapixana e a Cineide Franco, que é Macuxi, né, tem textos lá dentro. Recentemente elas fizeram um lançamento, né? Um lançamento na biblioteca pública, foi incrível, né, da coletânea aqui em Roraima, foi maravilhoso. Não pude ir, meninas, mas, né, questões de saúde, tava lá em espírito com vocês, né? Daqui de Roraima só, né? Só para começar. Só para começar. De fora, né? De outros povos. Ellen Lima, que eu acho maravilhosa também, tá? A Vanessa Guarani Raton, também, que tem, né, outros livros publicados, eu adoro. Tô falando só de mulheres, né? Por enquanto, né? Deixa eu ver aqui. Mas tem, enfim, é um mundo. Ailton Krenak, né? Para quem quer também começar nos pensamentos indígenas, uma leitura fundamental. Caminho. Fundamental, básica. Né? Carola Saavedra, né, também foi indicada ao Prêmio Biblioteca Nacional, se eu não me engano, e ao Oceanos. Incrível. Incrível, maravilhosa também, né? Um amor, assim, a gente se conheceu, fiquei muito feliz. E é isso, eu acho, né? Esses autores... A gente vai... Não acaba, Me perdoem se eu não citei, mas é que são muitos nomes hoje, né? São incríveis. E a gente está lançando agora pela Way, né? Era um projeto desde o ano passado, desde o final do ano passado. É um livro de um aliado chamado Eu Crocodilo. Vai ser, mas ele só vai ser publicado em São Paulo, quando chegarem unidades para Roraima. Você avise, estaremos aqui. Do André Nogueira, o Curatá, em Macuxi, e que é um grande aliado também, né? Que tem juntado a voz dele às nossas vozes, né? Também contra essa corrida suicida que a gente está fazendo, né? Aí, de destruição, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada. Muita gratidão. Grata. Obrigada a você que está nos ouvindo. Vem mais Cunhantã por aí, viu, gente? É uma honra essa estreia. Foi muito emocionante para mim. Não queria chorar. Sou muito chorona. Mas é muito importante estar nesse espaço, Soni, de conexão de saberes. Só são 2 mulheres indígenas. Olha o que acontece quando 2 mulheres indígenas se encontram. Tá vendo? Né? Então, queremos mais conexões, queremos mais vida. E vem muito, muito mais podcast Cunhantã por aí, gente. Muito obrigada, Soni. Muita gratidão. Obrigada.